Olá, boa noite, tudo bem, meu povo? Tava aqui em casa e tava pensando, né, gente? Tava pensando aqui quantas pessoas que têm medo, quantas pessoas não estão com medo agora? E aí eu vim conversar um pouco sobre medo. Você tem medo de quê? Eu tinha muito medo. Todos nós temos medo, né? Mas eu tô falando sobre o medo que trava o nosso emocional. Então hoje eu vim te falar e te perguntar: você também tem medo? Você tem medo de quê? Gente, o medo, ele te distancia do teu propósito. O medo, ele te bloqueia. O medo trava o emocional da gente de uma forma que atrapalha toda a vida da gente, entendeu? Então, eu vim falar que o medo, ele te distancia do teu propósito, do que você veio fazer nesse mundo. E eu tinha muito medo, gente, tinha muito medo de aranha. Eu tô ainda, esse ano, né, com a pandemia, a gente fica mais tempo em casa, então eu tô fazendo um curso, sabe? É um programa, o pior ano da sua vida. Esse tema é só para te destravar o teu cérebro. E é com Pablo Marçal esse curso. E nesse curso, gente, que eu tô fazendo, a gente lê muitos livros. E eu tô lendo, eu li um livro já, né? Só esse ano eu já li, eu acho que uns 7, 8, 10 livros. Toda semana a gente lê um livro. E eu tinha muito medo. Eu tinha tanto medo de aranha, gente, de aranha caranguejeira. Eu não conseguia nem falar isso. Eu tinha muito, muito medo, assim, era um pânico já, sabe? A minha família toda, ela sabe, assim, desse meu medo de aranha que eu tinha. Isso daí já tava gerando, assim, um pânico pra mim. E nesse curso, quando eu li esse livro é Antimedo, do Pablo Marçal, eu foi acabando esse medo, porque nesse livro, a primeira coisa que eu li, né, é que o medo me distanciava do meu propósito. Então, eu fui vendo assim o quanto era verdade tudo isso, porque eu tinha tanto medo de aranha que eu não ia para lugar nenhum assim. Tinha medo de ir para fazenda, tinha medo de ir para Igarapé, tinha medo de tantas coisas por causa disso. Isso daí me bloqueava tanto. Então, nesse curso, quando eu li o livro, eu vi que por causa do medo a gente perde até a identidade da gente. Então hoje eu vim aqui te perguntar: você tem medo de quê? Tem algum medo que está te paralisando? O medo, ele paralisa a gente de fazer muitas coisas. Qual é o medo que está te paralisando? O medo, ele é uma reação de alerta, sabe? Se a gente deixar o medo dominar a gente, ele vai terminar. Se você deixar assim o medo te dominar, você vai perder muitas coisas boas da sua vida que você poderia estar tendo autogoverno da sua vida, entendeu? Você tem que ser mais forte que o medo. Se você não for mais forte que o medo, ele vai te paralisar. E nesse livro, gente, anota aí para você ler. Antimedo, do Pablo Marçal. Todo tempo a gente acompanha junto com a Bíblia, sabe? Então, quando eu vi, né, que
como eu tenho medo de aranha, e na Bíblia fala que Deus fala que a gente tem que ter domínio sobre todos os animais, sobre todos os répteis, sobre todos, né? E por que eu deixava um medo de aranha me dominar? Nós que temos que ter domínio sobre os animais, nós que temos que ter domínio sobre a nossa vida. E esse medo que eu tinha, né, de aranha era terrível, isso me dominava. Então você não tem que deixar o medo te dominar, tá? Esse medo, ele gera uma trava emocional na gente que atrapalha toda a tua vida. Pode te gerar, assim, o meu estava gerando quase um pânico já em mim. Mas o medo pode gerar muitas coisas em você. Até mesmo depressão, ansiedade, tudo isso é causado pelo medo. Então vamos lá. O medo, gente, o medo, ele é uma semente, sabe? É uma semente que, se você deixar ela germinar, ela vai estragando assim, só que é uma semente mal, que vai acabando com tudo. Então, você não pode deixar essa semente germinar, porque o medo, se você planta o medo, você vai colher bloqueios, entendeu? Então, pare de plantar aquilo que você não quer colher, não é verdade? Graças a Deus, depois que eu li esse livro Antimedo, graças a Deus, gente, a gente está no inverno, né? E era terrível para mim, porque no inverno aparece tanta aranha caranguejeira que, meu Deus do céu. Aqui em casa, gente, é pintado tudo clarinho, é tudo branco, é tudo marfim, só porque eu tinha muito medo de aranha. Então eu achava que se eu pintasse essas cores, eu via a aranha bem rápido, né? Esse medo acabava comigo, gente, sabe? Na escola eu morria de medo, em todo canto eu tinha medo demais. E eu não, graças a Deus, agora eu acredito que agora, como eu estava falando, no inverno, né, apareceu aqui em casa mais ou menos umas 3 aranhas. E assim, eu tive coragem de matar a aranha, porque eu não vou mais deixar o medo me dominar. Medo é uma coisa do demônio, gente. O medo se a gente deixa o medo dominar a gente tá, deixa eu ver como é que eu te digo, se deixando ser alienado. E o que mais o demônio gosta é de alienar pessoas. Então não se deixe alienar. Vença os seus medos, assim como eu estou vencendo os meus. Você acha que foi fácil eu matar uma aranha que até pouco tempo atrás eu morria por causa disso? Não foi. Mas eu quero ter autodomínio sobre a minha vida. Eu quero vencer, não só esse medo de aranha, como todos os medos. Entendeu? Esse daí era o maior, por isso que eu tô falando nele. Mas você tem que ter autodomínio e você tem que vencer todos os seus medos. Entende? Ai, gente, quando você tem domínio sobre todas as coisas, sobre todos os medos, o domínio, ele te dá paz. Quando você tem domínio, você ganha paz, tá? Eu sei que o medo, ele paralisa a gente, não é fácil para ninguém. Mas como eu falei, o medo é uma semente. E nós não vamos plantar aquilo que nós não queremos colher, não é mesmo? Então, seja forte, vença.
Por causa do medo, você perde até sua identidade, a sua essência. Então, mais uma vez eu te peço, não te deixa dominar por nada que te prejudica. Eu estou aqui falando de medo, mas pode ser um outro sentimento que você, tendo autodomínio, você vai superar isso. Oi, Ramila. Que bom, lindona. Saudade de vocês da escola. Saudade desses alunos maravilhosos. Um beijo, Ramila. Ei, tio. Ei, tio Isaac. E o senhor tem medo de alguma coisa, tio? Ou já venceu todos esses medos? Eu sei que a gente tem medo, mas não podemos só deixar o medo dominar a gente, não é? Então, assim como eu venci esse medo de aranha, né? Lendo livro, acreditando, confiando em Deus, juntando a leitura do livro, a leitura da Bíblia e colocando em prática para eu vencer e ter domínio sobre todos os meus medos.